Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração e nos fortaleça na fé. 25 de janeiro de 2023, hoje nós celebramos, nessa quarta-feira, a conversão de São Paulo, apóstolo. E aqui nos diz, a conversão de Paulo, que somos chamados a celebrar e a viver, manifesta o poder da graça que excede todo o pecado. A transformação decisiva de sua vida acontece no caminho de Damasco, onde descobre o mistério da paixão de Cristo que se renova em seus membros. Ele mesmo, perseguido por causa de Cristo, dirá: completo na minha carne aquilo que faltava aos sofrimentos de Cristo, em favor de seu corpo, que é a Igreja. Esta celebração, já presente na Itália no século VIII, entrou no calendário romano pelo fim do século XX. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, hoje celebramos dia 25 de janeiro a conversão de São Paulo. São Paulo, chamado Paulo de Tarso, ou Saulo, antes da conversão, era um homem de uma formação gigantesca, um dos grandes pensadores, e ele é genial porque Paulo faz uma coisa que praticamente salvou o cristianismo ou deu possibilidades para o cristianismo se tornar mundial, universal. Paulo, ele junta culturas diferentes em torno do ressuscitado. Primeira fase da sua vida, ele é um homem que persegue os cristãos, vai para Damasco para poder prender cristãos, possivelmente está envolvido na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, que nós celebramos logo depois do Natal. E na morte de Santo Estevão jogaram o manto dele sobre os pés de Saulo, e Paulo possivelmente olhou Estevão morrer e se assustou, porque é um cara que morre defendendo uma causa. É um cara que perde a vida defendendo uma fé, defendendo algo extremamente importante, que é mais importante do que a vida dele, que era Jesus Cristo. É por isso que Paulo fica angustiado, inquieto. E ao ir para Damasco, Paulo vê uma luz, cai e tem um encontro com o ressuscitado. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Por que você está me perseguindo, Paulo? O que eu te fiz? Por que essa raiva minha de você comigo? Paulo é um homem que tem o título de apóstolo, mas ele não faz parte dos 12. Recebeu o título por vocação, chamado de Deus, e é um homem que faz uma experiência com o ressuscitado. Paulo não esteve com Jesus histórico. Paulo não esteve com Jesus histórico. Deve ter nascido talvez lá pelo ano 5, sei lá, alguma coisa assim. Não era tão idoso assim. Mas Paulo começa, depois dessa experiência do encontro com o ressuscitado, Paulo se isola, faz um retiro e gasta muitos anos da vida dele digerindo isso, até que Paulo começa a pregar e fundar comunidades cristãs por todos os lados. Paulo, ele é a igreja missionária. Pedro é a igreja instituição hierárquica,
Mas Paulo é a igreja missionária de um homem que dá testemunho de ter perseguido Jesus e ter se encontrado com Jesus, ter se convertido, e agora é um homem que dá testemunho do ressuscitado, viu? Dá testemunho do ensinamento. E a maior parte dos escritos do Novo Testamento são cartas de Paulo, que são cartas morais, de ética, comportamento, e não cartas de doutrinas, essas coisas. É carta de como devemos nos relacionar uns com os outros. Viu? E Paulo é essa figura interessante que passa por esse processo de conversão, passa por essa dimensão de mudança de vida. E a vida é assim, a gente não quer a mesma coisa o tempo todo. Há momentos em que a gente se perde na vida durante muitos anos e às vezes há momentos que por causa de algo a gente começa a se converter. Mas a conversão nunca é uma coisa de um dia para o outro, é sempre uma coisa que demora tempo. Porque a gente também demora tempo para se estragar e depois a gente gasta muito tempo para se consertar. A gente demora muito tempo para se perder, depois a gente gasta muito tempo para se achar novamente. E Paulo é esse homem que vai anunciando Jesus, vai pregando, fundando comunidades, resolvendo problemas, orientando, preso, mesmo na prisão ele não desiste de dar orientações, de escrever, de dizer a sua experiência de fé, dizer aquilo que ele foi conhecendo de Jesus depois do seu encontro com o ressuscitado, dizer quem é esse ressuscitado e por e o que devemos fazer para que a gente possa viver e se encontrar com ele. É um homem que tem uma consciência gigantesca. Paulo ele consegue juntar Jerusalém, Roma e Atenas. É um homem que consegue juntar em torno de Jesus essas três culturas. A cultura de Israel, a cultura romana e a cultura grega. Ele consegue fazer a junção desses três mundos e colocar Jesus como sendo referência para esses três mundos. Então é um homem que tem noção das culturas do mundo e sabe da importância de Jesus, viu? E sabe da verdade que Jesus ensina. Então, nos grandes escritos, as suas grandes cartas são sempre endereçadas a gente que precisa resolver problema e encontrar Jesus. E ao tomar consciência disso, Paulo sempre se apresenta como apóstolo. Não, porque de direito, mas por vocação e imposição. É um homem que tem consciência de que é obrigado a anunciar Jesus, que não é um mérito, é uma obrigação, um dever, porque é um homem convertido, que depois da sua conversão, gasta o resto da sua vida anunciando Jesus. Expande a igreja, leva a igreja para outras culturas, tenta mostrar Jesus para outros mundos, tenta orientar as pessoas em cada realidade, tenta trabalhar com Pedro, mas não dá certo, os dois têm que se separar, e graças a essa separação, eles serviram a igreja em mundos separados, e graças a esse processo, nós estamos aqui. Certas separações nos ajudam a expandir, e certos momentos nos ajudam a gente se converter. Por isso, cabe a cada um de nós, nesse dia em que nós celebramos, saber que Paulo é esse homem missionário, esse gigante, viu? Apesar de ser de pequena estatura, que Saulo quer dizer pequeno, mas de uma grande formação humana. Seria muito interessante Paulo discutir com os outros grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, viu? São Tomás. Seria muito interessante Paulo discutir isso. Mas o que a gente vê nesse processo é que diante do encontro com o ressuscitado, tudo muda. Diante do encontro com o ressuscitado, a história muda, o horizonte muda, a realidade muda. Por isso que Deus possa guiar a cada um de nós, nos fortalecer na fé, nos ajudar a crescer na graça e na bondade e que nós possamos ser perseverantes no mundo em que Deus vem ao nosso encontro. E se a gente errar muito o período, que a gente tenha a oportunidade de se converter para depois servir muito. Paulo é um homem muito intenso, não é um homem de meias palavras, não é um homem morno, é um homem muito intenso que luta e dá a vida por aquilo que ele acredita. E ele passou a acreditar em Jesus depois do encontro, do caminho de Damasco. Perde a visão, descobre que está nas trevas,
precisa se recuperar depois, se recupera, se isola, fica pensando até que começa a dizer quem é Jesus e montar essas comunidades. Por isso que Paulo possa interceder por todos nós. Que tenhamos missionários que façam com que a igreja cresça, que a igreja possa se expandir e que a gente possa ter diálogos com outras culturas no mundo sem diálogo. Que a gente possa papear ou dialogar e conversar. Papear é uma expressão que uma amiga minha gosta muito de usar. Vou sair para papear, viu? Que a gente possa papear com Deus, papear com Jesus, papear com o próximo, para que a vida fique mais mansa, mais leve, mais tranquila, com mais esperança, porque nada está perdido, nada é o fim. A morte é o fim daqui, mas não é o fim da vida. Então, para quem crê, tudo pode, tudo espera, tudo suporta, como diz São Paulo. Um abraço e até mais.